He-Man é o novo reforço do Botafogo. Rafael Moura foi finalmente anunciado pelo glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Eu comecei o vídeo desta forma porque eu estou editando, estou colocando esta fala antes do vídeo que eu acabei de gravar sobre a entrevista coletiva do Barreto, que falou hoje a Botafogo TV. É aquilo que eu sempre venho falando, galera. O Botafogo traria um centroavante não muito novo, um centroavante experiente, naquele pacote Série B. Um jogador mais experiente, como acabei de falar, que muito provavelmente vai entregar alguns gols importantíssimos. Se estiver em forma o Rafael Moura para uma Série B, vai entregar gols importantes. E um jogador limitado, que em determinados momentos vai chatear o torcedor. Eu não tenho muita dúvida disso. Então eu creio que, no geral, para o time, o Rafael Moura venha fazer bem se conseguir uma média interessante de gols dentro daquilo que ele já vem fazendo na carreira. Não faz muitos gols, mas faz uma média razoável. O Rafael Moura tem sim uma resistência em parcela da torcida e dá para entender, porque em algumas oportunidades foi procurado pelo Botafogo e não veio. E aí vem algo muito sério. E não é passar pano, como eu já li por aí. O Rafael Moura teve um problema sério de saúde na família, que foi da mãe dele, que infelizmente faleceu. E ele falou que não veio para o Botafogo em alguns momentos por conta dessa situação. Eu, não conhecendo, eu tenho que acreditar na palavra do Rafael Moura. Então, a partir de agora, o Rafael Moura chega ao Glorioso, veste a camisa e eu torço para que ele vá muito bem, que ele faça muitos gols, que ele passe experiência para o Rafael Navarro e para o Matheus Nascimento. Se o Rafael Navarro, por exemplo, for muito bem a ponto de atropelar o Rafael Moura, que o Rafael Moura vá para o banco. E aí o Rafael Navarro continue e ajude o Botafogo a subir. Mas torço muito para que o Rafael Moura vá bem com a camisa gloriosa. Vou falar de esquema neste vídeo mais à frente. Aí tem o 4-1-4-1, 4-3-3. Eu diminuo um pouco a fala a respeito daquele 4-4-2, vocês vão entender por quê. No entanto, se houver essa possibilidade em algum momento, Rafael Moura e Rafael Navarro também podem jogar juntos como titulares do Botafogo. Galera, fica aí porque o vídeo é bom. Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de Futebol e Regatas. O volante Barreto deu entrevista coletiva hoje, eu mandei uma pergunta para o jogador, vou trazer a resposta aqui neste vídeo para vocês e vou tratar a entrevista coletiva do volante sob três perspectivas. A perspectiva da segunda divisão, que a minha pergunta foi em cima da competição, ele já disputou a Série B em outras oportunidades. Sob a perspectiva da atitude, para isso vou utilizar a pergunta feita pelo Wellington Arruda, e a perspectiva do posicionamento individual do Barreto e também do Botafogo como um time quando o volante for titular ou estiver em campo. Para isso, vou me basear na pergunta feita pelo Daniel Brown. Mas antes de tudo isso, peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Se você já é inscrito, traga novos inscritos. Deixe o like, isso é muito importante, galera. Tem uma galera maneira vendo os vídeos aqui no canal, mas está faltando like. Então deixa o like aí, que assim o YouTube distribui os conteúdos aqui do canal para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira e seja membro do canal por um valor baixíssimo. É muito simples, clique aí em Seja Membro embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Pois é, galera, além do Barreto, tem entrevista também do Oyama e eu vou falar mais dela no próximo vídeo. A entrevista do Oyama deve sair a qualquer momento na Botafogo TV. Fiz uma pergunta para o volante do Glorioso também. Como já haviam perguntado a respeito de características de jogo, eu abordei a grandeza do Glorioso baseado num vídeo da Botafogo TV, no qual o Oyama observava os ídolos do clube numa parede do estádio Newton Santos. Então, em breve, vem aí uma análise também a respeito de parte da coletiva do Luiz Oyama. O Barreto falou à Botafogo TV mais cedo e eu quero começar falando a respeito de jogo. O Daniel Brown perguntou para o Barreto sobre o posicionamento dele, se ele é um primeiro volante. O Barreto respondeu que sim, que é um jogador que chega para jogar como primeiro volante e que o clube deve até tê-lo procurado por isso.
Então vou deixar aqui a pergunta do Brown e a resposta do Barreto para comentar logo após o posicionamento dele e também do time quando ele estiver em campo. Boa tarde, Barreto, Daniel Brown, do canal Bola de Fogo, bem-vindo ao Botafogo. Eu queria perguntar sobre as suas características, em que faixa do campo você atua, em que faixa do campo você gosta de atuar, se você atua mais como primeiro volante ou se você gosta de ser um atleta que ajuda na construção, pisando na área e auxiliando na ofensividade também. Obrigado. Sou um primeiro volante, acredito e gosto de jogar naquela parte do campo, acredito que posso ajudar mais ali. Eu me sinto melhor ali naquela parte. Se precisar, sim, faça um segundo volante, mas prefiro e acredito que o clube também me procurou para fazer essa função de primeiro volante. Acredito que a gente vai se dar bem aí. Eu vou tentar ajudar o clube da melhor maneira possível. Pois é, galera, vocês puderam perceber, o jogador foi direto ao ponto, primeiro volante. Então, se ele estiver em campo e como o Botafogo parece que foi atrás dele com esse objetivo, não devemos ter aquele 4-4-2 pensado por mim recentemente. Podemos ter até uma variação. O Botafogo com o Barreto em campo como primeiro volante, de repente pode jogar num 4-1-4-1. Como? Douglas Borges no gol, Daniel Borges ou Jonathan na lateral direita, o Canu e o Gilvan na zaga e o PV na lateral esquerda. Barreto à frente dessa primeira linha, Ronald aberto numa extremidade do campo, por dentro, Oyama e Pedro Castro, não tem o meia central, tem mais dois volantes dinâmicos, um pode contribuir um pouco mais na descida com o Barreto e o outro apoiar, depois podem inverter. E na ponta esquerda, o Botafogo pode utilizar o Chay, se o Chay não estiver em condições como as do Diego Gonçalves, que deve assinar a qualquer momento com o clube. O Botafogo coloca por ali o Diego Gonçalves e o Chay entra descansado em outra oportunidade. E o Botafogo pode ter o centroavante à frente, Rafael Moura ou Rafael Navarro. Então a estrutura do time vira um 4-1-4-1, com um volante mais fixo à frente da linha de zaga, dois internos à frente deles. Eu poria Oyama e Pedro Castro, dois homens abertos e um centroavante. Eu estou falando aqui de esqueleto, não estou falando de nomes exatamente. Só citei os nomes para a galera se situar melhor com relação ao time. O bom do 4-1-4-1 é que pode virar um 4-3-3, mesmo com substituição, sem muito problema dentro do jogo. O Botafogo pode, por exemplo, em determinado momento, tirar o Barreto, que não tem característica de construção, e colocar o Matheus Friso, é um exemplo. E aí ele não entra exatamente como esse único homem à frente da linha de zaga. Ele se infiltra, fica ao lado de Pedro Castro e Oyama. E aí o Botafogo tem uma linha de 4 defensores e mais uma linha com o Oyama, o Pedro Castro e o Friso no meio campo e mais uma linha ofensiva com ponta direita, centroavante e ponta esquerda. 4-3-3, já com o jogo sustentado anteriormente e com um pouco mais de consistência por dentro, mas também com parte técnica, com o Friso podendo dar um passe vertical, buscando um centroavante de forma direta, buscando de repente uma diagonal com um dos pontas, e o Botafogo pode se desenvolver dessa forma. Então eu creio que o Botafogo vai variar muito por aí. Se jogar no 4-2-3-1, ele vai ter o Barreto como primeiro volante, alguém circulando ao lado dele, talvez o Oyama, e aí eu creio que o Chamusca, no momento atual, coloque o Pedro Castro como tal meia central. Não gosto tanto. E mesma coisa, um ponta direita, um ponta esquerda e um centroavante. São variáveis bem factíveis para o estilo de jogo que o Botafogo pode ter com as contratações. Para fechar, aquele 4-4-2 que eu falei, com uma linha de 4 defensiva, uma linha de 4 no meio com Oyama e Pedro Castro por dentro, um ponta direita, um ponta esquerda, dois atacantes, fica mais difícil de entrar porque as características do time mudariam muito. Um treinador muito experimentado, um treinador extremamente competente, consegue fazer essa mudança drástica durante a partida. O Chamusca eu não sei se consegue. Então eu ainda gosto do esquema porque eu conseguiria enquadrar o Diego Gonçalves na ponta esquerda, o Chay como segundo atacante, o Barreto no primeiro momento ficaria no banco para mim, mas acho difícil o Chamusca fazer isso. Vamos aguardar
os próximos capítulos. Seguindo na entrevista coletiva, eu perguntei a respeito da Série B do Campeonato Brasileiro. O Barreto não me respondeu se ele viu o Botafogo na primeira rodada, se ele viu os outros jogos, mas ele falou que o básico, que o Botafogo tem que ganhar os jogos em casa e pontuar fora. Ganhar em casa e pontuar fora. Ele foi simplório na resposta, entretanto foi direto também. Ele não falou muito mais do que deveria. Falou o básico é o que tem que ser feito. E que não importa a forma como o time vai jogar. Se vai jogar bonito ou vai jogar feio, tem que pontuar, disse o Barreto, você observa aí agora. Boa tarde, Barreto, canal Fabiano Bandeira. Você já tem observado a Série B? Conseguiu ver alguns jogos da primeira rodada? Conseguiu observar o Botafogo? Para você, o que o Glorioso tem que fazer de diferente daqui para frente para começar a construir um caminho para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Acredito que a receita é vencer em casa, né, e pontuar fora também. A gente tem que vencer os jogos acima de tudo, independente se a gente vai jogar bem ou mal. Acho que o resultado é sempre o mais importante e também independente de quem vai jogar. Todos os atletas, eu chegando agora, a gente tem que ajudar o clube, né? Então, o principal objetivo é ganhar jogos, independente da maneira que a gente vai jogar. Então, vencer em casa e pontuar fora. Acho que essa seria a receita. Pois é, galera, não tem nem muito o que comentar. É isso que a gente pensa, o time tem que ganhar e da maneira que der. Série B é muito complicada por N aspectos, mas o Botafogo tem que dar o jeito dele de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por fim, uma pergunta muito legal do Wellington Arruda, que estudou o jogador e viu numa entrevista que ele falou que não dá sorriso para adversário. E o Wellington perguntou se o jogador mantém essa característica ainda. O Barreto disse que é lá do sul do país, que com ele não tem essa de sorriso mesmo, que o importante é vencer e no final você sorri para uma foto já com o resultado conquistado. Gostei muito. Fala aí, Barreto. Boa tarde, Barreto. O Wellington Arruda falando com você. Barreto, eu estava dando uma lida numa entrevista sua, assim que você subiu para a equipe profissional no Criciúma, onde você falava que na sua posição necessita se jogar de cara fechada, né? Não dar sorrisos em campo para se impor também para os adversários. Isso é uma característica que você ainda traz com você ainda acredita que é necessário, ainda joga dessa forma para se impor cada vez mais em campo. Um abraço e boa sorte no Botafogo. Sim, acredito que sim, a posição pede isso, né? Eu aprendi assim a minha escola, eu fui ensinado assim. O futebol gaúcho, como eu citei, eu sou do Rio Grande do Sul, eu aprendi assim, então acredito que a posição, a própria competição pede isso, né? A cara fechada, o jogo truncado. Então, sim, continuo com esse pensamento de que naquela posição ali teria que ser com a cara fechada. Sorriso deixa para fazer quando o objetivo tiver conquistado já, e a gente posta uma foto. Pois é, galera, isso é importantíssimo. É claro que você sorrir para o adversário não quer dizer que você vai entregar, mas o fato de você manter a postura, a seriedade, não quer dizer que você vai ser desrespeitoso com ninguém, mas você está respeitando a instituição na qual você está respeitando a torcida. Você, de cara fechada, diz que está ali por um objetivo, porque está todo mundo brigando pelo prato de comida. Então por que você vai ficar sorrindo para o teu adversário? Ele não é teu inimigo, você não precisa desrespeitá-lo, agredi-lo, dar uma entrada desleal, mas você tem que manter sim a seriedade. Eu acho isso muito bacana por parte do Barreto. Tomara que ele jogue bola também, seja sério e jogue o futebol e ajude o Botafogo a subir. Ano passado eu falava, Marcelo sorrindo muito antes de uma partida contra o Vasco, chegou, entregou, o Botafogo perdeu. Neste ano a mesma coisa, antes de um jogo contra o Flamengo, sorrindo pra caramba pros rivais, foi lá, entregou, foi atropelado, Botafogo perdeu. Então é importante a seriedade. Depois, claro, ninguém vai ver e também ninguém vai ser ingênuo de acreditar que o jogador vai sair dali e não vai falar com o adversário. Eles devem ter até grupo de WhatsApp. Devem não, certamente tem. Então, lógico que depois, no túnel pro vestiário, os jogadores se abraçam, confraternizam, trocam camisa, o que for. Mas ali naquele ambiente de jogo, respeita o torcedor, respeita a torcida, joga sério e vença a partida. Muito legal a entrevista coletiva do Barreto. Seja bem-vindo. Amanhã eu trago para vocês detalhes sobre o Oyama. Muito obrigado, galera. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui!